E aí pessoal, tudo bem? Aqui Paulo Breiner, só avisando para vocês antes de começar a nossa aula que a vacinação contra a Covid-19 já está disponível para os adolescentes a partir dos 12 anos. Então não fica de fora dessa, pois é importante que todos estejam vacinados. A vacinação acontece todos os dias, de segunda a sexta, a partir das 8 até as 15 horas, sábados e domingos, das 8 ao meio-dia, lá na quadra da Escola Pereira Carneiro. Os adolescentes que estão na zona rural devem procurar a unidade de saúde mais próxima e fazer o agendamento da vacina, tá? É importante que vá acompanhado de um responsável maior de 18 anos. Então, galera, tá esperando o quê? Vamos juntos combater esse vírus. Atenção, porque vai começar a aula de História. Boa tarde, turma, beleza? Vamos aqui para mais uma aula de História, finalizando aí o ano, última aula, aula de recuperação, beleza? E aí nessa aula nós vamos trabalhar dois temas, que é a questão da globalização, tá bom? E o Brasil atual, né? Essa questão do processo de redemocratização brasileira, né? E a construção dessa nova democracia, né? Do Estado Democrático de Direito em nosso país, beleza? Então vamos começar aí justamente pegando essa questão do mundo globalizado, que tem início ali, né? No finalzinho da década de 1980, que é também o final da Guerra Fria, beleza? Então, quando se fala de globalização, é justamente o fim dessa Guerra Fria para se iniciar uma nova realidade política, econômica, cultural e social que nós chamamos de globalização, tá bom? Então, primeiro ponto aí para que vocês possam lembrar que dentro dessa globalização, dentro aí desse mundo globalizado, tá certo? Nós vamos ter justamente a expansão do capitalismo pelas antigas áreas, né? Aonde a União Soviética dominava, ou seja, eram áreas, né, que seguiam a ideologia socialista. Como a União Soviética ela não existe mais, existe a Rússia, que é um país, né, independente, e que vai também se transformar em um país capitalista, beleza? Mas a União Soviética ela não existe mais, certo? Automaticamente o socialismo ele também não existe mais. O bloco socialista deixa de existir. Então, o modo de produção capitalista, né, essa ideologia do capitalismo vai justamente se inserir, tá certo, dentro dessas antigas áreas que formavam o bloco socialista durante a Guerra Fria, tá certo? Então, quando você fala de globalização, no finalzinho aí do século XX, tá certo? Nós vamos ter como um dos primeiros pontos, né, a serem lembrados, justamente essa expansão do capitalismo pelo mundo, né, de uma forma hegemônica. E quem está por trás desse capitalismo é justamente aí os Estados Unidos, né, que se transforma na única potência mundial que nós conhecemos até os dias atuais, tá certo? Uma outra coisa que vai acompanhar a expansão desse capitalismo é a política do neoliberalismo, tá certo? O neoliberalismo é justamente a representação, né, do capitalismo dentro desse mundo globalizado, tá certo? Um outro ponto, uma característica aí bastante marcante dessa globalização é justamente o avanço, tá certo, das tecnologias de comunicação e de informação. Foi justamente graças, né, ao desenvolvimento dessas tecnologias na comunicação entre as pessoas, né, na informação e na forma que ela circula, né, dentro desse nosso planeta, que foi possível a existência de um mundo globalizado.
Porque quando você fala de mundo globalizado, quando você fala de globalização, você está falando de um mundo, de um planeta, em que as regiões que formam esse nosso planeta estão constantemente interagindo uma com as outras. E essa interação, ela só é possível justamente aí a partir, né, dessas tecnologias de comunicação e de informação. Tá certo? Essa questão da informação é o processo de informatização. Então, cada vez mais nós vamos ter, né, o crescimento da robótica, por exemplo, tá certo? Da informática, né, que são aí os computadores, beleza? Então, representa aí essa sociedade da informação. E a comunicação é justamente as tecnologias que possibilitam, né, uma interação, um contato, né, uma comunicação com pessoas que estão distantes entre si fisicamente, mas que por essa tecnologia nós temos a aproximação dessas regiões, dessas pessoas que estão distantes. E aí você tem a questão do celular, tá certo? E principalmente nós vamos ter aí essa questão da internet, tá certo? A internet é o que mais simboliza esse mundo globalizado, que através dela, né, através dessa rede, tá certo? Através desse canal de comunicação e de informação, beleza? Nós temos justamente que as diversas áreas, por mais distantes que elas estejam uma das outras, tá certo? Essas diversas áreas que formam esse nosso planeta estão interagindo, estão conectadas uma com as outras, beleza? Hoje em dia, para você saber uma informação, para você saber alguma notícia de uma região muito distante, tá certo? Do Japão, China, por exemplo, basta você ali acessar a internet e você vai ter informações, notícias sobre o Japão e sobre a China, tá certo? Então, essas tecnologias, elas promoveram justamente elas promoveram essa interação entre as áreas que formam esse nosso planeta e automaticamente entre as pessoas que habitam essas áreas, tá certo? Então, o mundo hoje é o mundo que está conectado, tá certo? É uma grande rede onde nós estamos conectados um com o outro, tá certo? Essa aula, por exemplo, vocês estão aí na casa de vocês assistindo diretamente essa aula, sem que eu esteja presencialmente na casa de vocês, tá certo? Ou sem que vocês estejam em uma sala de aula, beleza? E como é que isso é possível? Através da utilização desse canal, que é a internet, beleza? Então, a internet realmente, essa tecnologia aí, que engloba tanto a questão da comunicação, como também da informação, tá certo? Ela promove, né? Ela promoveu, tá certo? A existência desse mundo globalizado. Isso daí começa a ser mais visível, né? Nós começamos a sentir e a visualizar essa realidade justamente no finalzinho desse século XX até os dias atuais. Então, quando você pega assim na história da humanidade, né? Essa realidade global, tá certo? Essa realidade aí, né, onde as tecnologias elas estão cada vez mais inseridas, né, no nosso dia a dia, em nossa vida, é uma coisa recente, tá certo? Temos aí, em média, 30 anos passados, beleza? Pegando ali, né, a década de 90, no finalzinho do século XX, e pegando essas duas primeiras décadas que representam o início desse século XXI, que é o século que nós estamos inseridos, tá certo? Então, são apenas 30 anos. Só que nesses 30 anos, nós tivemos o quê? Em uma grande velocidade, uma grande transformação no mundo. E essa transformação, ela se deu principalmente por conta da forma em que a informação ela circula, né, entre as áreas, né, desse nosso planeta, e também a maneira como nós nos comunicamos, né, como nós nos interagimos, assim como nós nos socializamos, que foi totalmente aí modificada pelo advento da internet, tá certo? Esse canal aí que possibilita essa maior interação entre pessoas que estão distantes fisicamente, beleza? Então, veja, percebam,
as distâncias físicas, elas continuam, só que são encurtadas por conta aí dessas tecnologias que promovem essa maior interação. E a internet, né, é o exemplo maior que eu posso aqui dar para vocês, beleza? Aí nesse slide você tem aí um mapazinho mundi, né, que representa ali os continentes que formam esse nosso planeta, e percebam que as pessoas que habitam esses diferentes continentes, né, então aí você também tem diversas culturas, tá certo, que estão interagindo, que estão se comunicando uma com as outras, independente dessa distância física. A tecnologia da comunicação, a internet principalmente, vai possibilitar essa comunicação, tá certo? Ao lado, nós temos aí também uma questão da velocidade em que essa informação ela está circulando cada vez mais dentro desse nosso planeta, tá certo? Porque, vejam, quando você fala de globalização, eu falei bastante aqui da questão da informação e da comunicação. Mas também nós temos, né, um avanço nas tecnologias dos transportes, tá certo? A maneira que nós também nos locomovemos, tá certo? De um canto para outro, né, dentro desse nosso planeta, está muito mais rápido, porque os transportes possuem uma tecnologia que promovem, né, essa maior velocidade. Então, esse mapazinho aí que apresenta, né, nós temos um mundo, né, com uma representação maior, e aí com o passar do tempo, ele vai diminuindo. Não é que o mundo está diminuindo, o tamanho dele é o mesmo, tá certo? A distância entre as regiões continuam as mesmas, beleza? Só que a forma de se locomover, de se transportar de um canto para outro, evoluiu, avançou. São tecnologias que utilizam uma velocidade maior. Então, promoveu o encurtamento dessas distâncias, tá certo? Então, a globalização também traz esse avanço nos transportes, tá certo? E um outro ponto que eu não posso deixar de falar é a forma, né, de como essas tecnologias, né, principalmente aí a utilização constante da internet, ela também trouxe, né, na mudança do nosso comportamento, né, no nosso dia a dia, tá certo? Então, por exemplo, hoje em dia, né, se você tiver uma dúvida e tal, você não vai pesquisar em um dicionário, em um livro, né, você corre logo para o Google, tá certo? Então, a maneira de pesquisa, de buscar notícias, de buscar informação, ela também está relacionada a essa internet, né? O Google, principalmente, é o maior exemplo disso, tá certo? A forma também que nós compramos, né, mercadorias e produtos, o comércio foi muito afetado por essa questão da internet, tá certo? Então, hoje em dia, você em casa com seu celular, pelos diversos aplicativos que existem, nós fazemos compras, né? Nós negociamos, nós tanto compramos como também podemos vender, tá certo? Então, essa atividade comercial, ela vai ser ampliada, ela fica mais dinâmica, tá certo? Por conta dessa internet, beleza? Então, você pode comprar produtos, né, de lojas que estão lá na Europa, que estão na Ásia, tá certo? Que estão nos Estados Unidos, tudo pela internet. E ele vai chegar em sua casa. Então, você compra ali um produto que vem lá dos Estados Unidos. Com uma semana ou 15 dias, ele já está lá em sua casa. Então, você percebe que a distância ela é longa, ela continua grande entre o Brasil e os Estados Unidos, certo? Essa distância física real ela continua, mas, né, por conta do avanço dos transportes, né, assim, nas novas tecnologias, né, de transportes, você vê que o produto ele chega rapidamente ali em sua casa. Então, você comprou hoje, daqui a 7, 15 dias, você já está com a mercadoria entregue em suas mãos. Então, tudo isso, né, foi modificado por conta dessa internet que cada vez mais faz parte aí de nossa vida
E hoje em dia é até uma coisa inimaginável, né? Você não imagina mais uma vida sem acesso à internet, né? Uma vida sem um celular, tá certo? Uma vida principalmente sem as redes sociais. As redes sociais também trouxe aí uma grande mudança no nosso comportamento, principalmente nessa questão da socialização. Então, hoje em dia, a forma de se socializar, né, de se comunicar, ela também foi muito modificada por conta das redes sociais que utilizam o canal da internet. Então, você perceba que o mundo globalizado, que a internet, que essas tecnologias, elas modificam, né? Elas modificaram toda a nossa vida em esfera global, porque isso não é só o Brasil, né? Não é só a Europa, isso é o mundo todo que vive essa realidade. Abrindo aí um parênteses, é o mundo todo que vive essa realidade, mas não quer dizer que a globalização, tá certo, trouxe uma maior igualdade para as sociedades que formam esse nosso mundo, que estão presentes nesse nosso planeta, tá certo? Então nós temos realmente toda essa tecnologia, toda essa realidade aí que eu falei, beleza? De mundo globalizado, mas não esqueçam que as diferenças, principalmente as diferenças econômicas e sociais, elas permanecem, tá certo? E a globalização contribui para aumentar justamente essas desigualdades. Não pensem que, por exemplo, um menino que nasceu nos Estados Unidos, ele vive em uma realidade muito mais desenvolvida, onde ele vai ter uma perspectiva de ter acesso a essas tecnologias muito facilmente, do que aquele menino que nasceu lá no continente africano, por exemplo. Que é uma região muito marcada pelo subdesenvolvimento, pela pobreza, né, por problemas sociais muito sérios. Então, aquele menino, né, que nasceu ali num continente africano, ele vai ter uma dificuldade muito maior em ter acesso a essas tecnologias, em realmente desfrutar dessa realidade aí que nós estamos falando, que nós estamos aí colocando em pauta, tá certo? Então, essas desigualdades econômicas e sociais, elas permanecem e foram, inclusive, agravadas por conta desse processo de globalização. Então, a globalização, em sua prática, quando ela se materializa, tá certo? Ela enriquece quem já é rico. Então, ela torna mais rico os ricos, tá certo? E empobrece quem já era pobre. Ela torna mais pobre os pobres. Então, essas desigualdades, elas continuam a existir e, infelizmente, é ainda uma grande marca dessa nossa sociedade humana, né? Desse nosso mundo, desse nosso planeta, tá certo? Tranquilo? Então, isso, né? Sobre a globalização. Essas características aí são fundamentais para que você possa perceber e entender aí, tá certo? E jogando aí essa realidade para finalizar dentro do Brasil, beleza? Então vamos pensar esse Brasil a partir da década de 80 até os dias atuais. Então vamos pegar aí os últimos 30 anos da história brasileira, né? 30, 35 anos, beleza? Da nossa história. Então, veja, como é que o Brasil vai se inserir nesse mundo globalizado? Como é que o Brasil vai estar ali inserido naquele momento de final da Guerra Fria, tá certo? E de início, né, desse processo de globalização, beleza? Bem, na década de 80 até 1985, o Brasil vivia ainda uma ditadura militar, tá certo? A ditadura foi implantada por um golpe em 1964 e durou 21 anos, né? Permanece aí, né? A sociedade brasileira, ela permanece aí dentro desses 21 anos, tá certo, de história, vivendo aí uma ditadura militar, tá certo? Uma ditadura aí que foi imposta pelo exército, pelos militares brasileiros, beleza? De 1964 até 1985, que é justamente um ano
em que o último presidente militar, ele termina o seu mandato, certo? E aí o Brasil passa a ser o quê? Com o final dessa ditadura, aí nós vamos ter o processo de redemocratização brasileira, beleza? Ou seja, o Brasil retornar a viver os ares da democracia, tá bom? E nesse momento aí de nova democracia, de redemocratização, nós temos a nova República Brasileira que representa, né, justamente esse Brasil democrático, o retorno dessa democracia, tá bom? O que o que institui essa democracia brasileira, o que dá legitimidade para ela é justamente a nossa Constituição, tá certo? Então, a Constituição é um quadro geral de leis, beleza? Aonde, né, aquele país, aquela sociedade, ela vai ser governada, ela vai ser dirigida, beleza? Então, o que legitima essa nossa democracia, né, o que assegura que nós vivemos em um Estado democrático de direito, é justamente a nossa Constituição, né, que está em vigor até os dias atuais, beleza? Ela foi promulgada em 1988, tá bom? No finalzinho ali da década de 1980. Então, essa Constituição, ela recebe o nome, né, de Constituição Cidadã, tá certo? Por quê? Porque ela vai privilegiar, ela vai defender justamente essa questão dos direitos sociais, tá certo? Então, essa nova democracia brasileira, essa nova república dentro desse nosso país, traz essa ideia de valorizar, beleza, os direitos da nossa sociedade, né? Da sociedade civil brasileira, tá bom? Então, primeiro ponto, a Constituição, ela garante a existência e a defesa do Estado democrático de direito, tá certo? Ampliando automaticamente essa noção, essa ideia de direitos sociais que nós possuímos, né, enquanto cidadãos, né, que vivem em um Estado democrático, tá bom? Então, por isso que nós vamos ter aí uma ampla participação dos movimentos sociais, porque é justamente com a atuação desses movimentos sociais que os grupos, né, que os diversos grupos que formam a nossa sociedade podem ser representados e lutam por essa representação, lutam pelo seu direito, tá certo? Percebam que o nosso país, a nossa sociedade, ela é formada por diversos grupos, tá certo? E esses diversos grupos lutam, né, pelos seus direitos, lutam para que o Estado, para que o governo possam também representá-los, tá certo? A nossa sociedade não é formada apenas por um grupo, né? Então nós temos vários grupos, nós temos aí a população negra, nós temos aí a população que forma os povos originários, tá certo? Que são as comunidades indígenas, beleza? Então nós temos diversos grupos que formam a nossa sociedade que lutam por essa representação, que lutam por esses direitos, que é uma coisa garantida, tá certo? Pela nossa Constituição, pela nossa democracia, tá bom? Então, na construção desse novo período, né, em que o Brasil vive essa democracia que chega até os dias atuais, nós vamos ter cada vez mais a participação dos movimentos sociais, né? Dos movimentos que representam os grupos que formam a nossa sociedade. Então nós temos aí o movimento negro, nós temos aí o movimento indígena, né? Assim, dos povos originários, tá certo? Nós temos também o movimento das mulheres, que é o feminismo, beleza? Então esses grupos passam a lutar pelos seus direitos e a lutar principalmente aí por sua representação. Através dos movimentos e da luta desses movimentos sociais, é que nós vamos ter a ampliação de direitos, tá certo? Então, hoje em dia, nós temos aí uma sociedade, né, uma Constituição que garante um leque de direitos para o cidadão brasileiro, e isso daí foi uma conquista justamente através de muitas lutas, tá certo? Principalmente aí pela atuação desses movimentos sociais que fortalecem
justamente essa nossa democracia, tá bom? Eu coloquei num slide aí alguns direitos que são básicos, garantidos pelo governo, pelo menos deveriam ser garantidos, tá certo? Mas defendidos pela nossa Constituição. Então, por exemplo, nós temos, né, essa questão do direito à educação, tá certo? Ou seja, o governo ele tem a obrigação, tem o compromisso de garantir educação pública para todo cidadão brasileiro, certo? Essa educação tanto na esfera básica, que vai até ali o final do ensino médio, como também na esfera superior. E aí você tem o ensino das universidades, tá certo? Então, o direito à educação pública e de qualidade é um direito automaticamente garantido e defendido por nossa Constituição lá de 1988, que está em vigor até os dias atuais, tá certo? Direito à saúde, e aí nós vamos ter, né, a construção do SUS, né, que é o Sistema Único de Saúde, para garantir justamente atendimento, tá certo? Acesso à saúde para a população brasileira, beleza? Então, saúde também passa a ser um direito social básico, tá certo? Para toda a nossa população. Direito à moradia, tá certo? Direito ao trabalho, direito à alimentação, beleza? Uma alimentação que seja digna, tá bom? Então, todos esses direitos aí é o que se configura, é o que configura a nossa democracia, beleza? Também uma questão o Estado laico, tá certo? Que é o Estado ali que não representa nenhuma religião, né? Quando você fala de Estado laico, é o Estado que oficialmente, né, é o governo que oficialmente ele não possui nenhuma religião definida. Então, automaticamente, ele garante a liberdade religiosa, tá certo? Aonde, né, todas as religiões que possam existir, elas são livres para existir. E o cidadão, o indivíduo, é livre para escolher qual religião ele quer seguir, ou se ele também não quer seguir nenhuma religião. Então, o Estado laico, ele garante aí essa defesa da liberdade religiosa, garantindo essa pluralidade. E quando você fala de religião, você fala no plural, porque não existe apenas uma religião, tá certo? Então, esse Estado, essa nossa democracia defende justamente essa diversidade e essa liberdade religiosa, beleza? O outro ponto também importante é a questão de defender uma comunicação livre, né? A liberdade de imprensa, tá certo? Ou seja, os meios de comunicação, né, que existem dentro dessa nossa sociedade, eles são livres para atuarem, tá certo? Para pesquisarem, para promover notícias, tá certo? Para trabalhar com fatos verdadeiros e expor toda essa realidade, beleza? De fazer críticas, de se posicionar, beleza? A censura, ela não existe, né? Embora nós, na prática, ainda observamos alguns modelos de censura, né, que são aí impostos na nossa sociedade, beleza? Mas a censura era uma coisa, né, que existia na época da ditadura militar. E foi muita luta para que a gente tivesse essa liberdade para expressar o que nós pensamos, tá certo? Para fazer nossas críticas, para ter uma imprensa que possa, que possa também fazer esse papel livremente, tá certo? Então, isso aí são direitos constitucionais que vão ser aí garantidos por esse Estado democrático de direito, beleza? A criminalização do racismo. Racismo, ele é crime, beleza? Qualquer prática racista é crime. Então, ela também criminaliza, né, qualquer ato de preconceito racial, de intolerância, tá certo? Nós temos que preservar a tolerância e combater a intolerância, beleza? E também aí o reconhecimento
das terras dos povos originários, né, que são as populações indígenas, e também as terras dos descendentes dos antigos quilombos, né, que são as comunidades quilombolas, tá certo? A nossa Constituição também, ela traz esse recorte histórico aí, de garantir a preservação do modo de vida dessas comunidades, de sua cultura, e principalmente aí garantido a demarcação de suas terras, tá certo? Então aí nós temos aí algumas principais características desse Brasil inserido, né, nessa nova república, inserido nessa nova democracia e, né, dentro aí desse mundo globalizado, beleza? Então é isso, galera. Espero que vocês tenham aí aproveitado essa revisão. Estudem, façam uma prova com calma, que vai dar tudo certo. Beleza? Então, valeu, até uma próxima. Uma boa tarde. Tchau, tchau.